Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Último Lance. A temporada do futebol brasileiro ainda nem esquentou de verdade, mas, olha, a primeira grande final do ano já tá dando o que falar. Com certeza. Hoje o nosso papo é sobre isso, o pontapé inicial da temporada para valer. Exato. Hoje a gente vai mergulhar numa notícia que saiu definindo os rumos da Supercopa do Brasil. E para quem tá chegando agora, não esquece de deixar seu like e contar pra gente de onde você tá falando. Isso aí. E a nossa missão aqui é simples. Vamos analisar a fundo essa decisão da CBF sobre o local e a data do jogo e tentar entender se, antes mesmo da bola rolar, já existe algum tipo de favoritismo. Boa. Então vamos direto ao ponto. A notícia principal é essa: a Supercopa do Brasil entre Flamengo, o campeão do Brasileirão, e o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, já tem data. Isso. Vai ser no dia 1º de fevereiro, um sábado, lá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas essa escolha por Brasília, ela não foi a primeira opção, né? Parece que tinha outras ideias na mesa. Não, de forma alguma. A CBF chegou a cogitar seriamente levar o jogo para o Nordeste, que tem, assim, um apelo de público gigantesco. Que seria incrível. Mas por que não rolou? O problema de sempre no começo do ano, a condição dos gramados. Foi um impeditivo técnico, sabe? Então a escolha por Brasília veio depois com aquela promessa de campo neutro e torcida dividida 50-50. Essa divisão de 50-50 em Brasília é sempre um desafio, né? A torcida do Flamengo lá é enorme. Vamos ver na prática. E essa data, 1º de fevereiro, ela também não era original. A mudança acabou gerando um efeito dominó, não foi? Exato. Bagunçou a tabela dos estaduais. O jogo era para ser no fim de janeiro. Com a mudança, Flamengo e Corinthians tiveram que correr, sabe? Tiveram que remarcar jogos. Isso. O Flamengo contra a Portuguesa e o Corinthians contra o Capivariano. Mostra como uma decisão lá em cima afeta toda a base. Mas tem outro ponto sobre o estádio que me chama mais atenção. Deixa eu adivinhar. A relação do Flamengo com Mané Garrincha. Precisamente. Essa vai ser a 4ª vez que o Flamengo joga uma final de Supercopa nesse estádio. É quase a segunda casa do time nessa competição. É verdade. Jogou lá em 2020 contra o Atlético, depois em 2021 e 2023 contra o Palmeiras. Essa familiaridade num jogo único é um fator psicológico que pesa. O jogador já conhece o ambiente, o gramado. Faz todo sentido. E essa história no Mané Garrincha é recente, mas a matéria que a gente está usando de base lembra que o confronto entre eles dois nessa final é bem mais antigo, certo? Sim, e aqui a coisa fica realmente fascinante. A fonte resgata a final de 1991. Nossa, faz tempo. Muito. E os papéis eram quase os mesmos. O Corinthians era o campeão brasileiro de 90 e pegou o Flamengo, que tinha vencido a Copa do Brasil. E quem levou? O Corinthians. Venceu por 1-0. Então o que a gente vai ver é uma reedição histórica, com mais de 30 anos. Isso adiciona uma camada de, sei lá, revanche para o Flamengo ou de repetição do feito para o Corinthians. Isso dá um peso completamente diferente para o jogo. E falando em peso, a Supercopa se firmou de vez no calendário, né? Desde que voltou em 2020. Sem dúvida. Deixou de ser um amistoso de luxo para virar o primeiro grande troféu do ano. E o Flamengo esteve em quase todas as edições desde então. É verdade. Ganhou em 2020, 2021 e agora em 2025. Exato. Mas olha que interessante, não há uma hegemonia. A gente teve o Atlético Mineiro campeão em 2022, o Palmeiras em 2023, o São Paulo em 2024. A competitividade está altíssima. Então, pra gente amarrar tudo, temos um clássico nacional para abrir a temporada, um palco que é familiar para um dos times, mas com o fantasma histórico de uma derrota nesse mesmo tipo de final para o mesmo adversário. O enredo é muito bom. É um enredo excelente. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A Supercopa hoje é o evento que dá o tom da temporada. Com certeza. A questão que fica é, se a gente considerar essa presença constante do Flamengo na final e a rotatividade dos adversários, será que o vencedor desse jogo se firma só como o primeiro campeão do ano? Ou ele já sai como principal candidato a ditar o ritmo do futebol brasileiro na temporada inteira? A resposta começa a ser escrita lá no Mané Garrincha.